Sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, irmãos, sobre a obra gloriosa de Cristo e do Espírito Santo. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, lá em Lucas 3, versículos 16 e 17. Lucas 3, 16 e 17. Texto sagrado que servirá de base para a mensagem dessa noite. Lucas 3, 16 e 17. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amados irmãos, quando o Senhor Jesus veio realizar a sua obra aqui na terra, Deus preparou um homem. E ele é uma figura peculiar no Novo Testamento, irmãos, porque a Bíblia nos fala que ele vivia recluso no deserto, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, ele se vestia de couro, mas João Batista, apesar dessas peculiaridades, ele tinha uma mensagem impactante. Ele pregava arrependimento, e através da vida de João Batista, Deus preparou um povo, e quando Jesus começou o seu ministério propriamente dito, já tinham pessoas esperando avidamente, com sede, com vontade. E João Batista, irmãos, humildemente falando de Jesus, reconhece a grandeza do Senhor. No versículo 16, na primeira parte que nós lemos, ele disse que ele não era digno sequer de desatar as correias das sandálias do Senhor. A humildade que esse homem demonstrava aos pés do Senhor. Mas, irmãos, ele é mais peculiar ainda do que das suas palavras, pela missão que ele teve. Ao ponto do Senhor Jesus dizer em Mateus 11:11, que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Jesus falou isso acerca dele. Por quê? Por causa da missão que ele teve. Uma missão especial, preparar o caminho do Senhor. E ele é chamado no Antigo Testamento de voz do que clama no deserto. Era João Batista. E Jesus fala ainda, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ou seja, irmãos, a pessoa mais humilde no reino de Deus é maior do que João Batista. Por quê? Porque vivenciou e experimentou a graça de Deus, o perdão de Deus, através do sacrifício de Jesus. E João Batista ainda estava sob a lei. O significado, irmãos, é que ninguém teve uma missão maior do que a de João Batista, que era preparar o caminho do Senhor. Mas João não vivenciou o período da graça de Deus inaugurado por Cristo. Por isso que o menor no reino de Deus é chamado de maior do que ele, em graça. E é precisamente sobre isso, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra, acerca da obra que o Senhor Jesus veio fazer, essa obra a qual João Batista mesmo anunciou e falou aqui no texto lido. O que Jesus faz conosco? No contato inicial que nós temos com Ele, no momento mais especial da vida de uma pessoa, o seu novo nascimento, seu encontro com Jesus, o que acontece ali? É algo tão sobrenatural, tão grandioso. Primeira coisa que Jesus faz, versículo 16, parte A, ele batiza com o Espírito Santo. Você pode repetir comigo? Ele batiza com o Espírito Santo. O que significa isso? Veja aí, Lucas, capítulo 3, 16a. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas venho que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo. João, irmãos, anunciou o batismo com o Espírito Santo. E isso está dentro da promoção da graça de Deus na vida da igreja. Até então, o povo de Deus vivia debaixo da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, mas estavam sob a lei. E eles não experimentavam isso que nós experimentamos hoje, irmãos.
de andarmos numa dimensão espiritual em comunhão íntima com o Espírito de Deus, ao ponto dele próprio vir habitar dentro de nós. João anunciou isso, irmãos, e essa é a obra gloriosa que Cristo faz na vida daquele que se converte dos seus pecados. Já não sou eu quem vive, diz Paulo, é Cristo que vive em mim. Isso ocorre no novo nascimento, conforme está descrito lá em João 3,3, que é necessário que o homem nasça de novo. E Jesus então batiza essas pessoas escolhidas e redimidas com o seu Espírito e vem morar dentro do corpo dessa pessoa. Eu preciso falar, irmãos, dentro do corpo, porque muitas pessoas não falam. Não, é na alma, é no coração, é no Espírito. Sim, é tudo isso, é o pacote completo, mas é dentro do corpo. Paulo vai trabalhar isso mais exaustivamente em 1 Coríntios, quando ele fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo, irmãos. Essa dicotomia ou tricotomia entre corpo e alma, ou corpo, alma e espírito, essa separação, faz com que muitos crentes tentem espiritualizar a vida na igreja, mas lá fora é diferente. Então, na igreja eu sou espiritual, mas quando sai lá fora, quando as coisas estão acontecendo, pode ser no trânsito, pode ser em casa, pode ser na hora de uma dificuldade financeira, no desentendimento, aí então a pessoa esquece que o Espírito Santo habita nele. Irmãos, incrivelmente, essa visão de separação entre corpo e alma, ou corpo, alma e espírito, muitas vezes leva a pessoa a agir dessa maneira. Mas é importante que a gente entenda, o Espírito Santo habita dentro do meu ser completo, não é só a alma, o espírito, o coração, tem que ser no corpo também, tem que ser na mente também, nesses braços, nessas mãos, nesses pés, tudo tem que ser guiado e dirigido por ele. E essa é a luta que Paulo trata em Romanos, quando ele fala da luta entre a carne e o espírito, ou seja, o nosso ser carnal não quer, mas através do poder de Deus, o nosso ser se submete à vontade de Deus. E o salmista Davi, já percebendo isso, ele trata consigo mesmo dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Percebe ele falando com ele. Por que, minha alma, você está perturbada dentro de mim? Aquieta-te, espera em Deus, pois ainda o louvarei. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, é uma expressão bíblica utilizada para se referenciar à entrada do Espírito Santo dentro da vida dessa pessoa. Corpo, alma, coração, mente, desse que se converte a Deus. Percebe a grandiosidade da obra de evangelização que está em nossas mãos, irmãos? Que está sobre os nossos ombros. A responsabilidade que nós temos de anunciar a salvação em Cristo Jesus para aqueles que ainda não conhecem é tão gloriosa, irmãos, que envolve o recebimento do Espírito Santo na vida daquele que nele for crer, na vida daquele que for escolhido por Deus, aquele que se pronunciar, como diz o profeta Isaías, a quem o Senhor revelou o seu braço, a quem o Senhor se revelou, a quem foi chamado o coração que Deus tocou naquele dia e naquela hora. O Senhor Jesus, lá em João 14, 23, ele diz assim: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E a palavra de Deus também fala, irmãos, que ao batizar os crentes com o Espírito Santo, como diz João aqui nesse versículo 16, essas pessoas são seladas com o Espírito Santo. Em Efésios 1, 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Isso tem dois significados aqui importantíssimos, irmãos. Primeiro é que você tem uma marca espiritual, um selo. O selo, irmãos, naquele período, era usado em alguns documentos, como até hoje, alguns documentos têm um selo, ou um carimbo, algo que é colado ali. E aquele selo marcava aquele documento como algo oficial. Aquilo que destacava um documento verdadeiro do falso era o selo.
Assim também hoje, quando você vai num cartório e você trata ali algum assunto de propriedade, uma escritura, ou o próprio casamento, um matrimônio, é dado um documento que tem um selo, uma marca. Ou seja, irmãos, aquela ideia do selo está relacionado à autenticidade da obra de Deus na vida da pessoa. Mas o selo também tem o significado de fechamento. O selo também, essa expressão era utilizada para algo que hoje nós chamaríamos de fechadura ou cadeado. O selo era algo que fechava um compartimento e aquilo estava selado, fechado. Irmãos, significa que o nosso corpo é selado pelo Espírito Santo no sentido de que nós temos uma marca espiritual que nos separa, nos diferencia dos que não creem nele. Isso nós não vemos, mas Deus sabe muito bem aqueles que são dele, por causa do selo. Mas também significa que o seu corpo é intocável. Em João capítulo 1, a palavra de Deus diz que o maligno não lhe toca. Perdão, primeira carta de João. O maligno não pode tocar em você. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Existe algo mais maravilhoso do que isso, irmãos? Sermos habitados por Deus, termos sido batizados pelo Espírito Santo, e agora termos a presença de Deus em nós, nos protegendo e nos guardando de todos os ataques de Satanás, termos a segurança de sermos propriedade do Senhor. Então, meus irmãos, Deus não somente nos chamou, não somente nos converteu, mas Ele nos blindou com o seu Espírito Santo. De tal modo que o diabo não pode nos tirar das mãos de Deus. Em João ainda capítulo 10, Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então o selo, a marca, também tem o significado de propriedade. O crente pertence a Deus, e Deus cuida dos seus filhos. Mas João ainda fala, irmãos, no versículo 16, que Jesus iria batizar com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João fala algo aqui tremendo para nós, irmãos, acerca do fogo de Deus, ou fogo do céu, como alguns teólogos, alguns entendedores da palavra tratam, ou o fogo do Espírito. Mas é preciso explicar, irmãos, porque está na palavra. E muitos atribuem essa expressão ao dia do juízo, juízo final. Sim, a Bíblia, quando fala do fogo de Deus, trata muitas vezes do juízo de Deus, mas não é só isso. Seria muito simplismo a gente parar por aqui. É preciso entender, irmãos, que não se trata de um fogo físico, um fogo terreno, mas é um certo tipo de manifestação divina na Bíblia, que aparece em diversos textos sagrados, e que obviamente não dá tempo da gente ver todos eles aqui, mas daqui a pouco vou pedir para o irmão pôr na tela, agora não só mais um pouquinho, para a gente poder entender melhor. Irmãos, muitas pessoas não entendem o sentido disso, e muitas vezes acham que é algo apenas assim, linear, alguma coisa aqui da terra, alguma coisa humana, e isso é um problema, porque isso remete a algum tipo de emocionalismo. Mas em Atos 2, irmãos, a Bíblia diz que todos que estavam ali reunidos, na descida do Espírito Santo, receberam sobre si línguas como de fogo. Atos 2, versículos 1 a 3, se você puder acompanhar, esse texto eu acho interessantíssimo que todos leiam. Atos 2, de 1 a 3. A palavra diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Percebe, irmãos, que aqui não é o fogo do juízo final. É um fogo que é derramado sobre aqueles irmãos na descida do Espírito Santo, no momento em que o Senhor Deus inicia essa nova fase, essa nova etapa na história da vida da igreja. Jesus Cristo vem, cumpre sua obra, volta aos céus e envia
o Espírito Santo. Nós não o vemos. Nós não vemos o Espírito Santo, mas ele está aqui. E ele está na vida de cada um dos irmãos, assim como ocorreu lá em Atos 2. Essa é a verdade bíblica. Eles não foram melhores do que nós. É o mesmo povo de Deus, a mesma igreja, o mesmo Espírito, a mesma palavra. Então, meus irmãos, a Bíblia de Genebra trata desse assunto como o batismo com fogo. E esse assunto, sim, representa o julgamento de Deus. Mas também, irmãos, trata da obra de Deus aqui na terra. Porque a palavra nos fala, irmãos, que o ouro é refinado no fogo. E quando o ouro é refinado no fogo, o que ocorre? As impurezas são destruídas. Por isso que o fogo do Espírito Santo é essencial na vida do crente. E por isso que a palavra diz que o Senhor Jesus batiza a igreja com o Espírito Santo e com fogo. O fogo destrói, irmãos, todo o mal que possa existir dentro de nós. Há uma ação gradativa de Deus. Essa é a vontade de Deus, para que através do seu fogo nós sejamos purificados. E da mesma maneira que nós não podemos brincar com fogo, a gente também não pode brincar com Deus. Porque a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. Então isso é muito sério. Você que é crente, entenda, você tem o Espírito Santo dentro de você. E esse fogo purificador está dentro de mim, dentro de você. E é preciso que a gente honre e respeite o Espírito Santo que está dentro de nós. Porque essa obra é gloriosa. Gloriosa demais para nós. Por isso que talvez a gente não entenda direito. Agora sim, irmão, por favor. Em vários textos da Bíblia, irmãos, o fogo aparece como sendo algo que mostra a ação de Deus na vida do seu povo. Gênesis 19, o fogo de Deus na destruição de Sodoma e Gomorra, fogo de juízo. Mas em Êxodo 3, não é juízo, é o fogo na sarça ardente. Em Êxodo 13, é o fogo guiando o povo no deserto, percebe? Não é fogo de juízo, é um fogo que guia. Em Levítico, sim, o fogo de Deus consome Nadab e Abiú, mas em Deuteronômio 4, a voz de Deus vem do meio do fogo. Em Juízes 6 e 1 de Reis 18, o fogo de Deus consome o sacrifício de Gideão e Elias, mostrando que Deus aprovava aquele sacrifício. Bênção de Deus. Em 2 de Reis 2, Elias sobe para o céu num carro de fogo. Percebe? Não é juízo, é bênção. Um carro de fogo levou aquele homem para o céu sem passar pela morte. Em 2 Crônicas 7, o fogo e a glória de Deus descem sobre o templo. Isaías 66 também fala de Deus vindo num fogo. Eu não entrei muito aqui por causa do tempo, mas Jeremias 23, você pode ver depois, ler lá o capítulo todo, fala bastante coisa. Mas eu separei Jeremias 23, onde a palavra de Deus é apresentada como um fogo consumidor. Percebe, irmãos, desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus já é apontada como algo que purifica o coração do seu povo. Em Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passam pelo fogo, mas não é um fogo que consome eles. Deus fez aquele fogo da fornalha virar outro tipo de fogo e não os consumiu. Lembra o fogo da sarça ardente, que ardia e não consumia. Deus fez um milagre ali. Em Ezequiel 1, o fogo de Deus aparece na nuvem resplandecente, mostrando a glória de Deus. Em Sofonias 3, a Bíblia fala do fogo do zelo do Senhor. Em Zacarias 2, o fogo de Deus aparece como uma muralha em volta do seu povo. Percebe? Não é um fogo que destrói ou que condena. É um fogo que protege. Em Zacarias 13 e Malaquias 3, a palavra fala do fogo que nos purifica como ouro. Então, meus irmãos, seria muito simplismo você pensar em Lucas. Volta lá em Lucas 3,16, por favor. Quando a palavra fala do batismo com fogo, pensando no juízo final. Aqui é o juízo final. Não, irmãos. O Senhor nos batiza com o fogo do seu Espírito para nos purificar. O Senhor nos batiza com o fogo do seu Espírito porque dentro do nosso coração tem uma chama que não pode se apagar. A presença de Deus está ali. E compete a nós, irmãos, buscarmos alimentar essa presença de Deus, porque a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito. Mas antes de chegar nessa parte,
O versículo 17, sim, fala do juízo. Observe o 17. Lucas 3,17. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui sim, inequivocamente, totalmente certeza, juízo final. Ou seja, irmãos, a obra gloriosa de Jesus na vida da sua igreja é separando o seu povo para que nesse dia maravilhoso, glorioso, eu e você estejamos em paz com Deus. Aqui João está anunciando então claramente o dia do juízo, o dia da limpeza, o dia da purificação, o dia da separação do joio e do trigo. O trigo é guardado no celeiro, é levado, o povo de Deus é levado para o céu, mas o joio é queimado no fogo. A palha, que são aqueles que não se converteram, verso 17, será lançado no fogo, fogo do inferno, fogo inextinguível. Para nós, irmãos, será um dia glorioso, porque Jesus vai dizer para nós, Mateus 25, 34, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas será um dia terrível para aqueles que não creram, porque ele vai dizer para essas pessoas, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, o inferno não foi feito para nós, não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas serão lançados ali todos aqueles que se alinham com os planos e pensamentos e ideias do diabo. Todos aqueles que não se entregam a Deus. Ressoa o alerta, irmãos, que, glória a Deus, foi lido hoje na liturgia de Hebreus 3. Portanto, assim diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Concluindo, irmãos, a igreja presbiteriana não crê na segunda bênção. Essa é uma doutrina pentecostal, irmãos, que trata a primeira bênção como salvação e a segunda bênção como o batismo do Espírito Santo. Então, dentro do pensamento deles, se a pessoa não buscar o batismo do Espírito Santo, a pessoa não recebe o Espírito Santo. Eles fazem uma separação entre o selo do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Mas nós cremos, irmãos, que o crente é batizado com o Espírito Santo no momento da sua conversão. Nós cremos que o selo do Espírito Santo é o Espírito Santo. Nós cremos que o selo do Espírito Santo de Efésios 1 é o próprio Espírito Santo. E que não tem crente legitimamente salvo por Jesus que não tenha o Espírito Santo. Todo crente é batizado com o Espírito Santo. Mas nos foi ordenado em Efésios 5,18, irmãos, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aqui, irmãos, o verbo enchei-vos é importantíssimo. E, obviamente, outro dia eu vou pregar sobre isso com mais tempo, mas eu queria apenas mencionar. Tem 5 peculiaridades nesse termo enchei-vos. Primeiro, está no modo imperativo. É uma ordem de Deus. Não é se eu quero ou se eu não quero. Deus mandou. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que buscar tirar os empecilhos, irmão. Eu e você temos que tirar os obstáculos à presença do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem. Segunda peculiaridade, está no tempo presente, é para hoje. Eu não posso deixar isso para amanhã, tem que ser agora. Senhor, me enche do Espírito Santo. Oração simples, em menos de 5 segundos. Senhor, me enche do Espírito Santo, por favor, Senhor. Me enche do Espírito Santo. Você pode falar isso para Deus, obviamente, em qualquer momento, em qualquer hora. Basta que você peça. Mas também a terceira peculiaridade, o modo, está no modo contínuo. Uma forma mais correta de ler seria enchendo-vos. É algo contínuo, que deve ser feito sempre. Quarta peculiaridade, está no plural. O verbo enchei-vos é para toda a igreja. Não é um ou outro. Deus quer que todos sejam cheios do Espírito Santo. E por último, irmãos, a voz é a voz passiva. Ou seja, é Deus que faz essa obra em nossas vidas. Meus irmãos, a vida cristã vai ser moldada
de acordo com a busca que o crente exerce pela presença de Deus dentro dele. A obra gloriosa de Jesus traz consigo o batismo com o Espírito, o batismo com fogo e a certeza da vida eterna no grande dia do juízo. A pergunta que eu faço para você é: como você tem vivido? Como tem sido a sua resposta diante de tão gloriosas promessas? Diante de tão gloriosas bênçãos de Deus, onde eu posso, irmãos, não somente dizer, eu sou crente, mas eu posso dizer e crer, Deus habita no meu coração. Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive, é Ele que vive em mim. Então, meus irmãos, que você possa buscar na sua caminhada essas dádivas, orando, se santificando, clamando a Deus, cantando hinos, lendo a Bíblia, orando ao Senhor e vendo diante do Senhor aquilo que possa estar atrapalhando a sua vida espiritual. Um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, tem muito mais vontade de louvar a Deus, de ir à igreja, de se santificar e de fazer a vontade de Deus. O grande diferencial da vida do crente para a vida do ímpio. O ímpio pensa, eu tenho X anos de vida, eu tenho que aproveitar a vida. Vou aproveitar a vida, eu vou fazer tudo que dá vontade. O crente, eu vou fazer tudo que agrada o meu Deus. Eu tenho X anos de vida pela frente, 10, 20, 30, será? Será que chega tanto assim? Será que nós vamos viver tantos anos? Mas na vida que nós temos, a nossa grande honra é glorificar ao Senhor. Vamos orar? Convido a igreja para ficar de pé. Vamos agradecer a Deus e pedir essas bênçãos para o Senhor. Queria que você falasse com Deus por alguns segundos. Por favor, irmão, abra seu coração, fale com Deus e peça para Ele encher você do Espírito Santo. A gente não está falando de emocionalismo, a gente não está falando de alguma coisa fora do normal. O que a gente está falando é de vida cristã, irmão. Vida aos pés do Senhor, de uma vida consagrada. Irmãos, muitos crentes têm dificuldade de vencer pecados. E nós somos imperfeitos, é verdade. Mas, irmão, você tem dentro de você o próprio Deus. E Ele batizou você com o fogo dele, irmão. Peça para Ele que esse fogo queime todo lixo, todo mal, tudo aquilo que impeça a ação de Deus na sua vida. E caminhe, irmãos, com passos de fé na presença de Deus. E Deus vai te ajudar, com certeza, porque essa é a vontade de Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor Jesus veio. Ele já veio, Ele já cumpriu essa obra que João falou. E Ele já levantou para si esse povo maravilhoso, glorioso, abençoado, que é a igreja na face da terra. Povo do qual nós fazemos parte, ó Deus. Temos essa honra, esse privilégio de termos sido escolhidos pelo Senhor. Mas, Pai, Tua palavra diz que o Senhor nos batizou com o Espírito Santo, que o Senhor nos batizou com Teu fogo. Pai querido, que cada crente dessa igreja entenda, Pai amado, a sua responsabilidade de buscar ser cheio do Espírito Santo, de buscar mais da presença de Deus nos dias que temos de vida para caminhar nesse mundo. E não é, ó Deus, emoção, não é algo para nos encher de nós mesmos, mas é buscar o Teu poder para fazer a obra do Senhor, Pai, para evangelizar as pessoas, Pai, para ganhar almas para o Senhor, Pai, para vencer o pecado, vencer o mal que habita dentro de nós também, nossas imperfeições, nossa natureza humana, nossos defeitos, mas para vencer também, ó Deus, toda a obra do inimigo. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito, enche-nos com Teu poder, e que cada crente da Igreja Quarto Centenário tenha essa meta de vida, viver para Deus, cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.
Ó Deus, obrigado, Senhor. Que a tua glória, Senhor Deus, caminhe sobre cada um de nós ao sairmos da tua casa. Ó Deus, ao irmos para o trabalho, ao andarmos pelas ruas, ó Deus, que nós tenhamos essa convicção de que nós temos um selo, nós temos uma marca, nós temos um fogo dentro de nós que não se apagará jamais. Oh, aleluia, Senhor, porque esse fogo desceu do céu sobre cada um de nós, naquele dia glorioso da nossa salvação, naquele dia do novo nascimento, naquele dia da entrega. Ó Deus, e se alguém está aqui e ainda não entregou o seu coração a Jesus, ó Pai, nós oramos para que o Senhor complete essa obra, para que essa vida diga: Pai, estou aqui, eu quero também receber Teu Espírito, eu quero também ser salvo. Ó Senhor, toca nesse coração para que essas pessoas que, ó Deus, ainda não se entregaram a Ti, ó Deus, que ainda não têm essa certeza, possam sair, ó Deus, daqui tocados pelo Senhor. Ó Deus, dá a todos uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de vitórias, ó Deus, vitórias sobre o mal que há no mundo, vitórias sobre a nossa natureza humana, vitórias sobre as tentações. Ó Deus, nós queremos glorificar o Seu nome, perseverando na fé, na certeza de que o Senhor está conosco. Obrigado, Pai. Leva cada um em paz e segurança, em nome de Jesus. Amém. Amados, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.